Quando nós passamos, né, por situações de decisão, de pressão, de dor, e às vezes depende de nós uma postura, né, uma resposta, eu acho que são os momentos mais difíceis que passamos. Né? Quando tem alguma coisa que você precisa decidir e parece que todas as opções são ruins, mas você tem que decidir. E você está naquela pressão e você não tem muito tempo para falar, ou para, né? Esses momentos são difíceis. E são momentos que vão revelar para nós qual é a essência do nosso caráter. Qual é o que está habitando em cada um de nós. E eu quero estudar com vocês hoje alguns exemplos bíblicos, né? De pessoas que passaram por momentos de muita pressão. E cada uma teve uma reação diferente e adversa. E todas elas tinham, entre aspas, no seu coração o mesmo Deus, seguiam o mesmo Deus, mas tiveram decisões diferentes. A primeira pessoa que eu quero conversar com vocês é a respeito de Maria Madalena. Olha só, a história conta, lá em João 20, nós vamos ler a partir do verso 11, né? Mas se quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir, João 20, 11. Mas lá em João 20, capítulo 1, versículo 1, começa a contar que no terceiro dia, na madrugada, Maria, ela sai da casa dela e ela vai no túmulo onde Jesus estava enterrado. Né? Então ele estava numa caverna, havia uma pedra, vocês sabem como é que funcionava a história. E então, chegando ali, ela viu que a pedra estava rolada, estava destampado onde Jesus estava enterrado. E na hora que ela vê, ela olha lá dentro e vê que o corpo de Jesus sumiu. Então, ela sai correndo, né, ela vai lá onde estavam os discípulos, né, e ela encontra ali Pedro e João, e ela fala para Pedro e João isso. Então conta que eles correram, os dois correram até a chegada do túmulo de Jesus, e eles entram ali e de fato eles veem que o corpo havia sumido, e que as ataduras, né, estavam num canto, né, toda jogada, porém o pano que cobria a cabeça dele estava dobrado em um lugar, né? E ali, eu já expliquei isso para a igreja, que a maneira que Jesus dobra o pano é semelhante a quando um judeu ele está jantando ou almoçando, e alguém o interrompe, ele dobra o guardanapo de uma maneira para simbolizar que ele não terminou, né? Então, quando João e Pedro vê isso, aquele pano dobrado daquela maneira, também os carpinteiros faziam isso. Lembrei agora. Além disso, os carpinteiros, Jesus era carpinteiro, né? E além disso, os carpinteiros tinham sempre um pano limpo para, enfim, tirar algum pó, alguma coisa dos instrumentos dele. Ele dobrava de uma maneira. Enfim, quando Pedro vê, ele entende que Jesus havia ressuscitado, que ele não tinha terminado. E ele sai de lá. E na hora que ele sai, né, com essa, talvez, certeza no coração, então vamos entrar no verso 11, que é o que vamos ler aqui. No verso 11 diz assim: Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Então, olha só, eles saíram dali e ela, sentada, chorando. Continuava chorando, sem parar. E diz assim, verso 12: E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro nos pés. Né? Viu 2 anjos e tal. Verso 13: E perguntaram-lhes: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque tiraram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Olha, vamos parar aqui um pouquinho. Vamos compreender um pouco Maria Madalena antes de eu continuar aqui. Vamos pensar assim, Maria Madalena, ela andou pelo menos ali, 3 anos com Jesus Cristo. E nesse tempo de caminhada com Jesus, Jesus por muitas vezes disse que iria ressuscitar ao 3º dia. Ele havia dito que iria ressuscitar ao 3º dia. Porém, então quando Maria Madalena vê que Jesus sumiu, percebam que assim, ela não tinha que estar chorando. Ela tinha que estar pulando de alegria. Aquele momento era o maior momento de toda a humanidade. Era o momento que Jesus ressuscitou e Satanás estava debaixo dos nossos pés.
Não é isso? Era um momento de alegria, deveria ser um momento de euforia. Tanto é que os anjos que apareceram ali, eram anjos, a Bíblia descreve que realmente brotaram do nada, eram anjos. Os anjos não compreendem e perguntam para ela, por que você está chorando? Mulher, por que choras? Por que você está chorando? Vamos entender um pouco. Se você conhece um pouco da história de Maria Madalena, a Bíblia narra lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 2, que Jesus Cristo expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Quer dizer, Maria Madalena, ela tinha um demônio para cada dia da semana. Agora você imagina o que talvez esses demônios faziam com essa mulher. Talvez faziam ela andar pelada no meio da rua, faziam ela gritar, ela era humilhada. Por muitas vezes eu imagino que, como a gente vê em alguns outros relatos, não dela, mas de outros que tinham demônio, que os pais amarravam para não... Imagina tanta humilhação que essa mulher passou na vida dela até que ela encontrasse Jesus. Talvez, como eu e você já passamos, até chegarmos a Jesus. E na hora que Jesus encontra ela e expulsa ali os demônios e tal dela, então ela começa a ter uma vida normal. Ela começa então assim, as pessoas viam, né, talvez quanto ela mudou, e ela passou a seguir a Jesus. Eu imagino que Jesus deu para ela esperança. Jesus tratou ela como uma mulher decente, não como uma endemoniada, mas como alguém que tinha valor. Então o sentimento de Maria Madalena para Jesus era muito grande. Ela amava Jesus, assim como todos os outros apóstolos e discípulos, amém? E então ela tinha isso, até então o dia que Jesus Cristo morre naquela cruz. E aí, ela velando o corpo dele, e ela olha, o corpo dele desapareceu. Eu fico imaginando assim, talvez ela ficou chorando, porque ela pensou assim, e agora? O corpo dele sumiu, será que mesmo que ele vai ressuscitar? E se roubaram o corpo dele para ele não ressuscitar? Será que aqueles demônios vão voltar para a minha vida de novo? Mas o grande ponto é o seguinte, que na hora que o corpo some, ela esquece da promessa que Jesus tinha dado para ela. Aí nós continuamos aqui a história. Diz assim, verso 14. Vamos voltar lá? Isso. Verso 14 diz assim. E nisso... não, vou ler o verso 13 de novo. Perdão, verso 13. E os anjos perguntaram. Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o corpo do meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o meu pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém? Glória a Deus. Mas olha só, Jesus, ele pergunta também para ela, né? Mulher, por que você está chorando? Mas ela já tinha escutado o que ela tinha respondido para os anjos, né? Quem você está procurando? Engraçado, você vê como que a pressão nela, a pressão de supor que Jesus tinha sumido e talvez a promessa não ia acontecer, fez com que ela esquecesse de que Jesus disse que ele iria ressuscitar. A pressão que Maria Madalena passa faz ela esquecer da promessa. Muitas vezes, quando passamos por pressão, passamos por dificuldade, quando as coisas estão dando erradas, muitas vezes esquecemos tudo o que Deus já prometeu para você. Esquecemos pior do que isso, esquecemos o que Deus já tinha feito antes. Nós olhamos fixos no problema e não conseguimos focar. Amém? Maria Madalena, ela passa por isso, ela sente isso, né? Mas depois então, e a gente vê, tem um detalhe engraçado, porque ela viu anjos, né? E os anjos perguntaram, e na hora que ela falou para os anjos, ela virou para ver quem estava vindo. Quem que dá as costas para anjo, irmão?
Se um anjo aparecer para você, você vai falar, dá licença aqui que eu vou comer uma rapadura. Você não vai virar, né? Mas olha como que a pressão faz com que nós esqueçamos quem é o nosso Senhor. Amém? Agora, olha um outro exemplo. Judas Iscariotes. Amém? Vamos entender um pouco a respeito de Judas Iscariotes. Nós vemos, quando você estuda os evangelhos e todas as menções de Judas Iscariotes, você vê que sempre são mencionados, né, os 12, e o Judas sempre aparece como último nome. Alguns estudiosos dizem que era a sequência não de prioridade, mas de mais aproximação de Jesus. Não sei, mas Judas sempre está por último. Agora, uma coisa interessante de Judas é que Judas nunca chamou Jesus de Senhor, sempre de mestre. Talvez Judas não reconhecia 100% que Jesus era filho de Deus, ou que Jesus era quem dizia ser. Ele via Jesus como um homem que fazia milagres, mas a gente vê que não havia de Judas um respeito com Jesus como os outros tinham. Era diferente. Outra curiosidade é que Judas nunca fez nenhum milagre no nome de Jesus. Nada. Todos os outros ressuscitaram, fizeram coisas, mas Judas não. Então nós vemos em Mateus capítulo 26, do 14 ao 16, o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-lhes aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo, entregar a Jesus, e de fato, todos conhecem a história, ele encontrou essa oportunidade, e ele fez isso. Porém, olha o que vai acontecer aqui em Mateus, um pouco mais na frente, Mateus 27, do 3 ao 5, fala assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Olha que peso de resposta. Você traiu porque você quis. Não tem nada a ver com isso. Seu pecado é seu pecado, né? E fala assim: então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. E curioso que em Atos 1,18 também ele fala da morte de Judas, mas olha o que diz, fala assim: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Peraí, pastor, a Bíblia está se contradizendo? Judas se enforcou? Ou aconteceu isso? Ele caiu e o corpo partiu no meio? Se quiser resposta, ligue 0800, brincadeira. Amém? O que acontece, né? Judas, ele se enforcou em um lugar alto, e a corda quebra e ele se espatifa no chão. Foi isso que aconteceu. Amém? Então a Bíblia não se contradiz. Foi assim, ele se enforcou, depois aquilo quebrou, né? E o corpo dele caiu no chão. Mas o ponto é, você vê, no meio da pressão, quando Judas percebeu que ele tinha feito o maior erro de toda a vida dele, na hora que ele percebeu que ele não, né, que ele fez algo assim absurdo, ao extremo, ele não suportou aquilo. Ele não suportou administrar aquele negócio. Então ele foi, na pressão, ele tirou a própria vida. Na pressão ele se entregou. Quer dizer, ter matado um inocente, aquele sentimento de remorso foi tão grande que ele não conseguiu viver. Posso dizer que talvez, se ele tivesse pedido perdão, não sei, Deus teria talvez uma tratativa diferente com ele, eu creio, né? Porque Deus é bom, mas ele não conseguiu administrar. Ele entregou. E às vezes nós, na pressão, nós assassinamos coisas também. Assassinamos sonhos, às vezes nós assassinamos relacionamentos. Quantas às vezes, no meio de uma briga,
um sentimento de dor, você gritou, você apontou o dedo e gerou uma situação que você não conversou mais com a pessoa, isso é um assassinato, é uma quebra, amém? Não fisicamente dizendo, mas tem vezes que pessoas, eles fazem coisas no meio de uma pressão que você fala, meu Deus do céu, né? Sem pensar, e aquilo gera uma consequência muito grande, né? Então nós vemos que na pressão, Judas, ele não consegue administrar aquilo, ele não consegue administrar. E eu vou dar mais um exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, no mesmo dia da vida dele, ele vive dois caminhos totalmente opostos. No mesmo dia, ele fala para Jesus assim, Senhor, estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu morreria pelo Senhor. E no momento lá que Jesus Cristo está sendo preso pelos soldados, não é, dos sacerdotes ali e tal, Pedro vai, pega uma espada, uma faca ali, e vai para cima do soldado, corta a orelha dele fora, né, você vê que ele está naquele negócio, mas depois Jesus vai, não é assim, cola a orelha do cara e tal, e beleza. Daí no mesmo dia, a gente vai ver ali estou com Judas na cabeça, Pedro, né, ele vai negar Jesus. Então Pedro nega uma vez, Pedro nega a segunda vez, e lá em Lucas capítulo 22, dos 59 ao 62, está relatando ali a terceira vez que Pedro vai negar Jesus. Fala assim, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Deixa eu dar uma pausa aqui. Você percebe, né? Pedro, nessa terceira vez aqui, ele não chegou ali falar, obviamente, né? Mas você vê que, eu acho legal essa expressão que o rapaz que vê que ele era discípulo de Jesus, ele fala assim, ele é Galileu. Por quê? Porque a maneira que você fala, a maneira que você se veste, denuncia quem você é. Se você é cristão, a sua fala denuncia que você é cristão. A pastora estava aqui tentando encontrar palavras para falar, o povo se exaltou, o povo não se, né? Por quê? Porque o seu linguajar te denuncia que você é cristão. Né? Então Pedro foi denunciado pelo como ele falava, e tem um versículo, tem um outro capítulo, né? No outro livro, fala que nessa hora, para disfarçar que Pedro não era galileu, ele praguejou, ele começa a xingar, né? Para tentar disfarçar, mas o cara falou, você está tirando, você é galileu, rapaz, você é carioca, rapaz, você fala 3, né? Você é galileu. Aí Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava Pedro ainda com o homem, quando o galo cantou. O Senhor, nessa hora Jesus estava passando ali, né, sendo levado, e fala que o olho de Jesus cruza com o olho de Pedro naquela hora, né? Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu já disse isso antes, esse olhar que Jesus deu para Pedro, não foi aquele olhar, não falei que você ia me trair? Não foi esse olhar. Eu tenho certeza que o olhar que Jesus deu para Pedro foi assim, Pedro, eu te amo. E isso deve ter doído no coração de Pedro, mais do que tudo, de ver que Jesus ainda o amava, e fala assim, que ele sai dali, e ele vai chorar, sabe, amargamente. Eu fico imaginando, gente, o choro que Pedro deu ali. Eu fico imaginando que tipo de choro que Pedro teve. Ele devia gritar, ele devia falar assim, Deus me perdoa por eu ter feito isso, sabe, aquele choro angustiante, pedindo uma outra oportunidade para Deus, por ter falado mal, por ter traído, por ter praguejado, aquele choro desesperado, né? E nós vemos então que na pressão, né, a pressão de Pedro foi, na hora que o terceiro acusou, a pressão foi negar Jesus, né? Às vezes no meio de uma piadinha, a pessoa faz piada e tal, você é cristão, está no meio da piada ali e tal, e a pessoa faz uma piada infame, aí você vai dar risada, quer dizer, você está negando Jesus, quer dizer, você está entrando no mesmo ambiente, né, na roda dos escarnecedores. Então, quer dizer, na pressão, Jesus não me ama. Na pressão, eu acho que esse negócio de igreja não é para mim, não. Na pressão todo mundo acontece, por que para mim não acontece? Na pressão todo mundo é usado na igreja,
E por que eu não sou usado na igreja, sabe? Na pressão nós negamos e negamos, e aqui Pedro faz a mesma coisa. Eu poderia dar um monte de exemplo essa noite para vocês, de pessoas que agiram mediante a pressões, e todas elas andaram com Jesus, conheciam a Jesus, e cada uma teve uma situação muito complicada, né? No meio da pressão. E eu pergunto para você nessa noite, o que você faz nos momentos na sua vida que as coisas não dão certo? Uma coisa é, assim, a primeira vez que não deu certo, né? E você, eu sei que a gente é crente, né? Não, Senhor, é tudo aquele speech cristão, né? Senhor, não deu certo, mas ainda não é da tua vontade. Senhor, eu acredito que o Senhor vai mudar. Eu tenho fé. Aí você passa, daí passa um pouquinho, a segunda vez não dá certo. Aí você já, o inimigo está se levantando. Eu não posso desistir. Aí você, não, vou orar, eu vou orar toda noite. Aí você começa a orar. Vem a terceira vez, pá, não dá certo. Meu Deus, não é inimigo, é potestade, é principado. O negócio é grande, é jejum, aí você jejua uma vez na semana, pá, quarta vez não dá certo. Jejum de Daniel, 21 dias, só comendo o que nasce da terra. E vai, e pá, não dá certo. Aí, né, é nessa hora, aí, irmão, chegou a pressão. Quando você já fez tudo que você podia, tudo que você aprendeu na cartilha apostólica, missionária, cristã, você já fez tudo, e nada deu certo. Aí você olha e fala, eu não estou com pecado, não é possível, eu estou de quarentena, não saio na rua, não estou vendo mulher de ninguém, ou marido de ninguém, não estou entrando em sites duvidosos, não estou fazendo nada, nem desenho com pancadaria, nem estou em GR, eu estou assistindo mais, eu estou na santidade, meu Deus, por que não acontece? Só pode ser uma coisa, Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Como que você age na pressão? Como que nós mantemos a nossa fé na pressão? Quando as coisas não dão certo. Às vezes a gente se culpa muito pelo nosso passado, a gente se culpa muito pelo que eu poderia ter feito e não fiz, pelas palavras que eu falei, sabe, às vezes nós começamos a achar que as coisas não acontecem, porque eu estou pagando por alguma coisa, eu estou pagando, né, Deus está me corrigindo porque lá atrás eu fiz isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido, se você já pediu perdão, já mudou, Deus não, acabou, posso ouvir amém? Tem um texto em Hebreus capítulo 12, do 14 ao 15, que diz assim, esforcem-se, como é que está ali? Olha, seguir com paz com todos, a gente precisa mudar essa tradução, gente, mas ó, esforcem-se para viver em paz com todos, assim, façam o melhor que você pode, para ficar em paz, se esforce para ter paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Verso 15. Vou ler por aqui, ó. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ele fala assim, cuidado com a raiz de amargura que nasce em nós quando estamos frustrados e como passamos por dificuldades. Porque às vezes você se frustra com seu marido, você se frustra com a sua esposa, você se frustra às vezes com o filho, você se frustra com o seu chefe, você se frustra com o seu trabalho. E aqui está dizendo assim, se essa frustração ela se transformar em uma raiz de amargura, se ela começar a amargurar o seu coração, então isso vai contaminar todo você. Vai contaminar todo o seu corpo, e dali um pouco, você pode ser sujeito a tomar uma decisão, uma atitude que você não queria ter tomado, que não era para você tomar, né? Às vezes uma raiz de amargura cresce tamanha num casal, numa situação, que dali um pouco a pessoa quer ir embora de casa, esquece dos filhos, quer sair, não, eu tenho que sair, eu tenho que beber, eu tenho que fazer, né? Não dá mais, não sei o quê, por quê? Porque cresceu uma raiz, cresceu algo ali, que não era para ter crescido, e aí na pressão, em vez de tentar resolver, na pressão a pessoa fala o que tem que falar. Vamos lá, não vamos ser hipócrita. Quantas vezes no seu passado remoto você falou um monte de coisa que você não era para ter falado? Você chegou ali, você falou, meu Deus do céu, Jesus até virou as costas naquela hora assim.
Por quê? Porque na pressão, aí você não lembra mais que você é cristão. Você não lembra mais que você é pai, mãe, que você, onde você está. Porque você não esquece que você tem que dar um testemunho. Você simplesmente quer ou ganhar a briga, ou quer provar um ponto, né? Ou quer justificar uma falha. Mas não é assim que temos que ser. Não é dessa maneira. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, igreja. Se você é filho de Deus, seja filho de Deus em todo momento. Seja filho de Deus em todo lugar. Seja filho de Deus quando ninguém... Sabe qual que é o melhor lugar para você ser filho de Deus? Quando ninguém está te vendo. Quando não tem ninguém da igreja ali perto de você. Quando está você no seu íntimo ali. Quando tá só... Ali é o lugar que você é filho de Deus. Tem que mostrar que você é filho de Deus. Não é? Porque na pressão que vai determinar a bênção ou a maldição. A palavra de Deus diz assim: te coloco na sua frente hoje a bênção e a maldição. Ele fala assim: escolha, pois, hoje a bênção para que tu vivas. Escolha o correto para que você viva. Agora, você deve estar pensando, meu Deus do céu, talvez alguns de vocês devem estar pensando, nossa, eu já fiz bastante coisa feia aí, e agora? Estou perdido. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Primeira coisa, não sei se vocês já ouviram falar na Bíblia de um homem, de um rei, chamado Manassés. Manassés, ele foi um dos filhos de José, tá? Mas o que eu vou falar não é do filho de José, é um rei que houve. A Bíblia conta que Manassés, ele foi o pior rei que já existiu na história de Israel. Esse rei, gente, ele era um cara tão ruim, que além dele se prostituir e adorar outros deuses, além do Deus Criador, ele pega o filho dele, ele sacrifica o filho para um Deus desse. O próprio filho ele mata para este Deus. E então Deus um dia permite que os inimigos dele, não sei se eram os assírios, agora não me lembro de cabeça, mas que os inimigos dele o prendam. E aí colocam nele uma argola, né, tipo um piercing no nariz, né, que significava escravo, no nariz e na orelha. E lá em 2 Crônicas, capítulo 33, do 11 ao 13, vai falar assim, é isso mesmo, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-os com cadeias de bronze, levaram-no para a Babilônia. Aí, olha só, esse rei, estando ele angustiado, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Sim, orou a ele, e Deus se compadeceu, ou se aplacou com ele, ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Para dizer o seguinte, que se você, independente da situação que você está, independente da situação que você viveu, se você buscar a Deus de verdade, de todo o seu coração, Deus muda a tua história. Deus tira a sua angústia, Deus tira o seu sofrimento, Deus te traz a resposta. Às vezes você tem um conflito com a pessoa que você mais ama. Não é indireta para ninguém, eu vou olhar para o alto, hein, gente? Não, às vezes você tem conflitos com a pessoa que você mais ama. Ah, porque minha esposa gasta demais. Ela conseguiu estourar o cartão. Ah, porque meu marido não faz nada em casa. Está com uma lâmpada queimada lá, irmão. Já está há 3 meses, não troca aquela lâmpada. Quer dizer, às vezes temos conflitos com pessoas que nós mais amamos. E ali você começa a gerar em você um sentimento ruim. Então qualquer coisa você estoura em casa. Porque você vai acumulando, nunca resolve, e aquilo vai crescendo, chega uma hora, você mal consegue olhar para o seu cônjuge, ou para a pessoa que você ama, e você já tem raiva, e aí já gerou um sentimento que você fala, meu Deus, não dá mais para viver com essa pessoa. Eu estou indo a um extremo, tá bom, gente? Mas o grande ponto é o seguinte, a palavra diz, se você buscar o seu Senhor de verdade, Ele muda essa história. Ele muda essa história, sabe por quê? Porque Ele se importa, Ele te ama, Ele não quer ver você e eu sofrendo. Ele não quer que nós, mediante uma situação de dor, uma situação de pressão, que nós entreguemos, sabe, para o diabo tudo aquilo que Deus nos deu. Olha quantas coisas Deus te deu, amado. Olha para a sua vida.
olha para a sua família, olha para a sua casa. E às vezes, já parou para perceber, gente, que tem vezes que nós não desfrutamos das bênçãos que Deus nos dá, porque damos espaço para os sentimentos que não são de Deus? Às vezes nós tínhamos tudo para ser um sábado maravilhoso em família. Aí, uma palavra mal solta, um mal entendido aqui, pronto, jogou fora o dia inteiro. E aí já fica aquela cara feia. Aí, toda a bênção de Deus, você começa a olhar, você fala, meu, que ele não queria estar aqui, não gosta disso. Isso é maldição, amém? Isso não é bom. Por isso, assim, se você chegar a Deus, eu trouxe esse exemplo de Manassés, porque aqui, eu acho que, né, tirando o Judas que se matou, mas esse exemplo é de um cara que realmente ele era muito ruim, muito mal, e Deus muda a história dele, e é óbvio, né, se você e eu também temos peso de pecado, de coisas que você se arrependeu, e você às vezes se culpa de alguma coisa, tem um versículo em 1 João 1,9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo. Sabe, o sangue de Jesus nos justifica. O que significa isso? Quando nós somos pecadores, amém? Quando Deus olha para nós, e nós não temos o direito, talvez, de nada de Deus, Ele olha por nós através da visão que o sangue de Jesus nos cobre. Ele vê Jesus antes de ver você, já parou a pensar nisso? E Jesus é o seu intercessor, é o que está entre você e Deus, né? Ele está ali, e Ele clama a você, Ele clama por você e por mim, para que nós tenhamos a segunda oportunidade. Ele é como um advogado, a palavra diz, né? E o grande ponto é assim, poxa, se tem alguma coisa que eu preciso me arrepender, preciso mudar, eu não vou deixar que a pressão da angústia, a pressão da amargura, roube de mim o que Deus tem para mim. Quantas vezes perdemos oportunidades porque estávamos tristes? Quer ver uma coisa pior que vai doer seu coração? Aí lá vai, hein, gente, guarda aí no coração de vocês isso aí. Quantas vezes você brigou com uma pessoa que você ama, ficou brigado uns dias, depois fez as pazes e nem lembrou por que você brigou? Aí eu pergunto, por que ficou tanto brigado então? Qualquer semelhança é só um exemplo, tá bom, gente? Mas às vezes não é isso que acontece. Agora, chegue na presença de Deus. Amém? A pressão, ela não tem que revelar que você é um fraco. A pressão não tem que revelar que você, não tem postura. A pressão que você tem que pegar e falar, Senhor, eu quero que seu nome seja exaltado neste momento. Então, Senhor, mesmo que você não puder orar ali, mas que você puder sentir ali, fala assim, Senhor, nessa hora, Pai, me ajuda. Como que eu conduzo isso? Como que eu falo isso? Qual que é a melhor maneira de responder isso? Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo de Jesus que não estava aqui no meu script, mas só para você pensar comigo. Lembram daquele caso da mulher adúltera que ia ser apedrejada? Lembram dessa história? Vocês se lembram que a palavra conta assim que a mulher ela foi pega em flagrante em adultério. Lembram disso? Vamos lá, vamos ser bem maduros aqui. Quando uma pessoa está em flagrante em adultério, você acha que ela está com roupa ou sem roupa? Provavelmente sem roupa, correto? Você acha que as pessoas que pegaram essa mulher em flagrante, falaram assim, olha, põe uma roupinha ali, que a gente vai levar você para ser apedrejada. Pegaram a mulher pelada como ela estava, e levaram ela lá. E eles queriam usar aquilo para pressionar Jesus, para que Jesus ou mandasse apedrejar para ele ser condenado porque não perdoou, ou não mandasse e ser condenado pela lei. Ou ele ia ser condenado pela graça ou pela lei. Ali era o final. E olha só, aquela mulher chega pelada ali. Lembram da história? Jesus, ele se abaixa, ele não olha para ela, ele começa a escrever na areia com o dedo. Para que os outros vejam. Ele não olha para a mulher pelada, para que ele não se corrompa. E ele fala com as pessoas, sem olhar para eles. Bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele fica olhando os pés das pessoas ali. Quando o povo vai embora, ele pergunta,
Quando o povo vai embora, diz assim, a Bíblia diz assim, Jesus olhando no rosto da mulher. Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Senhor, eles foram embora. Então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Então, observe como que funciona. No meio da pressão, às vezes, nós temos que ter calma. A palavra nos ensina que temos que ter domínio próprio. Posso ouvir amém? Então, às vezes, você está ouvindo um monte de coisa de alguém que já perdeu o domínio próprio. Não é porque ela perdeu que você vai perder também. Você, às vezes, vai ser ali o arauto do Senhor para resolver aquela situação. E não ouvir o ambiente e entrar na desgraça. Agora, eu quero dar um exemplo para vocês, veio de Jesus, né? Mas eu quero dar um exemplo para vocês de um homem que ele foi, assim, no meio de uma pressão absurda, ele foi servo de Deus. E este homem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, deixa eu compartilhar rapidinho com vocês para eu entrar no contexto, para você entender. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus, amém? Para que ele fosse o apóstolo dos incircuncisos, ou o apóstolo dos gentios, ou o apóstolo dos não-judeus. Haviam 12 discípulos, amém? O apóstolo Paulo entrou substituindo Judas no final, muito embora enfim, mas ele entrou ali substituindo, e Deus deu para ele a direção, você vai pregar para os gentios. E os outros 11 ficavam pregando para os judeus, seguindo o que Jesus, a maior parte do tempo, fez, né? E o apóstolo Paulo era o que foi enviado. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 9, diz assim: reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então, o que acontece, gente? Nesse momento aqui, é um momento que Tiago, João e Pedro, esses eram os 3 maiores apóstolos, tinham a maior autoridade, eles ungiram, eles autorizaram, né, Paulo e Barnabé. Barnabé depois ele acaba se perdendo para outros lugares, mas não digo da palavra, mas não continua seguindo Paulo, mas eles o abençoaram. Então, havia uma autorização. Então, então, o que aconteceu aqui? Qual que é o evangelho da graça? O evangelho da graça, amados, não tem como eu falar tudo, mas só para você entender. O evangelho da graça diz assim, que nós não temos que seguir aquilo que o judeu tem que seguir. Por exemplo, você não é salvo, você não tem que ser, os homens não tem que ser circuncidado para marcar que tem uma aliança com Deus, amém? A circuncisão que é falada é a circuncisão no coração. Amém? Que nós tenhamos batizados nas águas, por exemplo. Então o gentio, ele não precisa seguir toda a dieta levítica, né? Embora é bom, mas não é algo que é necessário. Né? E fala que Deus nos perdoa. Hoje você não está com pecado, você não pega mais um carneiro e queima ele num lugar. Você se arrepende, amém? Você ora a Jesus e tal. Isso é a graça, é o tempo da graça. Amém? É claro que no tempo da graça nós não estou dizendo aqui que estamos dispensando o que não é, que é da lei. Mas a palavra diz assim, que a lei não pode te salvar. Você seguir a regra não te salva. Porque então, um assassino, que gosta de matar, se ele então dizimar, está na lei. Então, se ele está tudo certo, pode matar, mas se está fazendo, então está errado, né? E aí, o que acontece? O ponto é, os apóstolos, todos entendiam isso. Porém, Tiago, que era meio-irmão de Jesus, Tiago, ele tinha, neste momento, uma dificuldade ainda com isso. Ele era, vamos dizer assim, que Tiago, ele era tipo um judeu ortodoxo. Ele era aquele judeu que seguia a lei, porém, ele era cristão. Só que tinha coisas que Tiago, ele não achava legal. Ele achava, assim, que o correto seria, por exemplo, assim, o camarada é gentil, se converteu a Jesus, mas tem que ser circuncidado. Ele achava isso. E ele estava num processo ainda, tá bom, gente?
E o que acontece? Por ele ser o meio-irmão de Jesus, Pedro tinha meio que medo dele. Você vê isso na história. Pedro tinha meio que... E um dado momento... Então, assim, o que acontecia? O que nós vamos ler logo mais, diz assim, que Pedro estava ali comendo com os gentios, né? Em um dado momento com Paulo. E na hora que Tiago chega, o que Pedro faz? Pedro se levanta e ele fala, não posso ficar com esses caras, né? Ele exclui os gentios e vai ficar com os judeus. Ele não se posiciona. Tipo assim, ele não se posiciona. Mas aí vem Paulo, gente. Paulo é nós. Gálatas capítulo 2, do 11 ao 21. Olha isso. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, olha o que Paulo diz. Enfrentei-o face a face. Né? Resisti-lhe na cara. Boa essa. A minha está assim, enfrentei ele face a face. Paulo falou assim, não importa quem você é. Se está errado, está errado. Ele continua assim, ó. Olha só, por sua atitude, deixa eu ler com vocês para não ficar diferente, ó. Porém, quando porém Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé, lembra que foi ungido? Até o próprio Barnabé se deixou levar por essa situação. Então estava todo mundo ali feliz. Chegou Tiago, os discípulos, os caras, não posso estar com esses caras. E continua. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, olha o que Paulo disse a Pedro na frente de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Quer dizer, você Pedro, que é judeu, você vive com os gentios, você tem a revelação de Jesus Cristo. Como que você pode obrigar os gentios a viver como os judeus? Como você pode fazer eles voltarem atrás? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. Continua. E não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Se eu volto a fazer aquilo que eu disse que era pecado, eu estou voltando para o pecado. Isso que ele está dizendo assim, se você voltar, Pedro, se você voltando a agir como o judeu faz, você está dizendo assim que a obra que Jesus fez na cruz não vale de nada. Ou você se converteu, ou você é cristão, ou você é judeu. Isso que ele está dizendo aqui. Mano, falar isso para Pedro, gente, na frente de todo mundo. E ele fala assim, verso 19, né? Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Posso ouvir um amém? Você vê, o que é certo é certo. Não interessa quem era Pedro, não interessa quem era Tiago, a pressão de Paulo não corrompeu a vontade de Paulo. E vou dizer, se Paulo tivesse sido corrompido, nós teríamos hoje um cristianismo adúltero, nós teríamos que estar vivendo coisas que Jesus repugnava, coisas que Jesus veio para quebrar, mas na pressão, Paulo não cedeu. O que é certo, o que está errado, e glória a Deus e Jesus conosco. Posso ouvir um amém? Quantos estão entendendo? Então, amados, olha só, na pressão, a pressão ela tem que revelar qual é o seu caráter.
A pressão tem que revelar que Deus você serve. No meio de uma roda de zombaria, você tem que mostrar que você é cristão ali. Se você não conseguir mudar a mente deles, não esteja ali. Você não faz parte daquele ambiente. Amém? Quanto mais próximo de Cristo você está, mais honra ao nome dele nós damos. Quanto mais filho de Deus você entende que você é, mais testemunho dele você tem que dar. Posso ouvir um amém, queridos? Então, nós entendemos, olha só, a pressão ela vai te determinar. Ela vai determinar para mim e para você o que nós somos, quem nós somos, como nós vivemos. Se existem coisas em nós que têm nos pressionado, e estamos amargurados, e às vezes você fala assim, olha, eu não sou digno de receber tal coisa, porque eu corrompi, eu adulterei, eu não sei o que e tal. Sabe, se aconteceu alguma coisa assim, que a palavra de Deus diz que Jesus é justo e fiel para te perdoar. Que Deus é contigo, então você entra no seu secreto, sabe, ali, e fala assim, Senhor, Deus, eu tenho tido muito medo disso, eu fiz isso, e aconteceu isso comigo, Senhor, eu não sei como eu vou reagir, e Deus vai romper, e Deus vai te ajudar. Às vezes você ama muito uma pessoa, e você tem brigado muito com ela, você tem vivido situações muito difíceis, que tem tirado a sua paz, e às vezes você fala assim, acho que é melhor eu ficar quieto, porque se eu ficar quieto, não vou confrontar, né? Porque quando eu confronto, a gente briga, mas querido, isso é uma coisa que eu sei que a grande maioria de nós às vezes pensa, vou ficar quieto que é melhor. Mas assim, vou dizer uma coisa para vocês, se você ficar quieto, você vai apenas aumentar aquilo, porque você vai aumentar a sua frustração. Você não pode ficar quieto, porém, você também não pode entrar no jogo que Satanás quer que você jogue. Então, o que você tem que fazer? Você pode ficar quieto na primeira, mas você vai ali no seu secreto. Senhor, essa situação está incomodando muito o meu coração, está me trazendo muita tristeza. Pai, e eu não quero falar com essa pessoa do que a minha mente diz para eu falar, né? Então me dá sabedoria, Senhor. Me ajuda, Senhor, que o Teu Espírito conduza, me dá a oportunidade de resolver a situação. E quando eu garanto que no nome de Jesus, na próxima vez que você for falar, você já vai com outro espírito, amém? Você já vai com uma outra postura. Por quê? Porque já não é mais você, é você e Cristo. É você e o Senhor, amém? E aí você já vai e fala, pera lá, olha, vamos sentar aqui, está acontecendo isso aqui tem me machucado, né? E enfim, você vai resolver, acabou, e dali um pouco vai estar tudo bem de novo, e você vai conseguir aproveitar tudo que Deus tem te dado. Você vê que na hora da pressão, Adão comeu a maçã lá, o fruto, na hora da pressão, Eva também comeu, depois deu para Adão. Eles não olharam para tudo que Deus tinha feito, eles simplesmente olharam para a pressão. E agora, você que nem Deus ou não vou ser que nem Deus? Você que nem Deus ou não vou ser? Vamos ser sinceros, para que ser que nem Deus? Se eu tenho um Deus que me ama e me guarda, eu não quero ser a pessoa que decide. Você já imaginou, gente, que difícil que são as decisões que Deus tem que tomar? O ponto é o seguinte, não é fácil. Tem coisas que não é fácil. Só que tem uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje, entendendo. Que Deus, quando você se coloca diante dEle, não interessa a pressão que você viva, Ele vai te dar a resposta de como sair de lá. Ele vai te dar a resposta de como sair. Ele vai transformar, mas não se corrompa. Na pressão não se corrompa. Se você achar que está se corrompendo, sai dali e foge de lá. A palavra diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nesse caso, assim, na pressão, se você foge, vai lá com Deus, Senhor, me capacita e tal, fica aí, volta, e Deus vai com você. Busque a Deus, e não fique alimentando no seu coração um sentimento que pode causar amargura e contaminar todo o seu corpo, e toda a sua vida, e toda a sua história. Amém? O último versículo que eu quero deixar para vocês é uma promessa que Deus nos dá. Uma promessa que Deus nos dá. Isso está em Isaías, capítulo 54, verso 10. Diz assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, o que tem compaixão de você. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? A pressão não é fácil. A pressão de perder um parente, a pressão de perder um emprego, a pressão de você receber um diagnóstico médico ruim, a pressão de uma briga familiar, enfim, não é fácil.
Mas a pressão, ela não pode gerar em nós distância de Deus, isso eu quero dizer hoje. A pressão tem que gerar em nós, queridos, sabe? Uma vontade de estar com Deus, a vontade assim, Senhor, eu não quero passar por essa pressão sozinho, até porque a tua palavra diz e garante que se eu passar pelo vale da sombra e da morte, ali o Senhor estará. Fala que a tua vara e teu cajado me consolam, mal algum temerei, sua fidelidade me seguirá eternamente. Então, quando as coisas estão tão ruins, eu não posso chegar e chorar como Maria Madalena ficou chorando ali, chorando por um corpo morto, quando Jesus já tinha ressuscitado, chorando por um passado que já passou, quando Jesus já te deu uma promessa nova. Eu não posso viver assim, eu não posso permitir que a pressão tire de mim a promessa, eu não posso deixar que a pressão mate a minha vida e mate os meus sonhos, eu não posso negar o meu Jesus quando todo mundo negou. Pelo contrário, quando as pessoas estão tentando mudar o caminho, eu me levanto e não interessa quem seja, não interessa qual autoridade que é, eu me mantenho firme no nome do meu Senhor, porque esse é o nosso Deus, amém?